Boa tarde. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a questão da prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar. Houve uma grande repercussão no caso da esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, o Cabral, quando então as cortes superiores decidiram converter essa prisão preventiva em prisão domiciliar. Então a grande pergunta que foi feita é que isso foi injusto. Mas de fato foi injusto? Não, não foi injusto, porque o juiz não ia dar alguma coisa que não houvesse respaldo legal. Portanto, de acordo com o Código de Processo Penal, no seu artigo 318, pela nova redação dado pela lei número 13.257, a lei da primeira infância, que alterou esse dispositivo, diz no seu inciso 5 que a mulher que possui filhos menor de 12 anos, elas podem ter a sua prisão preventiva, ou seja, se é uma prisão preventiva, é uma prisão que não está debaixo de uma sentença, não é um cumprimento de pena, é uma prisão preventiva, é uma espécie de cautelar. Portanto, presume-se pela Constituição que essa presa, presume-se que ela é inocente, já que não existe uma sentença condenatória. Então, presumindo que ela é inocente, então é possível fazer essa conversão, ou seja, a prisão preventiva ela é a última opção, ela é a última alternativa do sistema judiciário. Então, para que a prisão preventiva fosse decretada, é preciso percorrer primeiro algumas medidas cautelares. E juntando, unindo uma outra lei, que é a lei da primeira infância, que exista menor envolvido, o juiz, de acordo com o artigo 318, inciso 5, pode converter então a prisão preventiva, uma vez decretada, por uma prisão domiciliar. Ou seja, então, o posicionamento, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a primeira decisão do juiz de primeiro grau, e depois foi cassada pelo tribunal, pela segunda região do Tribunal Regional Federal, foi cassada, e depois impetraram um recurso, um habeas corpus no Superior Tribunal. Então, as decisões elas estão corretas. Eu não concordo, na verdade, com a decisão da segunda região do Tribunal Regional Federal, que o senhor ministro que ali julgou, que cassou, na verdade, essa decisão, ele dizia que esse benefício, essa conversão de prisão preventiva para prisão domiciliar, ela feria o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, porque outras presas se encontram na mesma situação. Ora, o fato de você conceder um direito para um determinado preso ou presa requerido por seu advogado, isso não faz aquele benefício, aquele pedido injusto, porque outras pessoas se encontram na mesma situação, mas não foi concedido, os seus advogados não pediram. Então, ou seja, o posicionamento da segunda região, do Tribunal Regional Federal, foi totalmente contrário ao princípio da equidade. Ora, você não pode fazer essa comparação esdrúxula, porque foi concedido a um, não deveria ser concedido porque não foi concedido para os demais, foi concedido porque está na lei. Ou seja, o juiz ele não fez um favor para a esposa de Cabral, simplesmente ele concedeu um pedido de acordo com a lei peticionado por um advogado habilitado. Portanto, essa substituição da prisão preventiva por uma prisão domiciliar, ela é legal, ela não está ferindo o direito de outra pessoa, ela não está havendo uma violação da lei, pelo contrário, o judiciário está cumprindo o que determina a lei, respeitando o interesse da criança, respeitando a lei da primeira infância. Ou seja, o problema, a grande questão que causou polêmica é que porque outras presas se encontram na mesma situação, mas então deve os seus advogados, agora, partindo desse precedente, baseado numa lei que já está em vigor há quase um ano, requerer esse mesmo pedido, essa mesma conversão
da prisão preventiva para uma prisão domiciliar. Então, que nós possamos entender que o que aconteceu com a esposa do Cabral não foi um favor, não foi algo que não está respaldado na lei. Existe de fato esse direito que está ligado com o melhor interesse da criança, e desde que o crime também não foi com grave ameaças, com violência, etc. Então existe toda uma análise processual que, ao ser analisado, percebeu-se que a melhor hipótese, o melhor posicionamento ou a melhor alternativa foi converter a prisão preventiva em substitutiva em prisão domiciliar. Então, que vocês possam ter gostado dessa explicação. Se você gostou desse vídeo, dá um like, curta, comente, manifeste o seu posicionamento, se você é a favor, se você é contra, e nós vamos respondendo de acordo com aquilo que nós entendemos pela doutrina e jurisprudência e os próprios dispositivos legais.